Olá, eu também inicio agora mais uma transmissão ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, uma figura que nos ajude a compreender melhor o Brasil que vivemos, para que a gente possa atuar melhor nessa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Paulo, que estará aqui conosco discutindo hoje assuntos da economia. Eleonora. Da geopolítica. Da geopolítica, presente. Com mais detalhes aqui. Paulo Nogueira Batista, muito obrigada por estar aqui hoje conosco, nos estúdios caseiros do Tutameia. Paulo Nogueira Batista, ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, foi também diretor do FMI, um economista desenvolvimentista já de muitas décadas, atuou em várias instituições e tem uma visão bastante aprofundada aí do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, a gente queria agradecer muito aqui a sua presença. Satisfação. E lembrar que agora, a semana passada, ocorreu uma última, a mais recente cúpula dos BRICS, e os BRICS estão comemorando 10 anos. É razão de comemoração? Acho que sim. O processo BRICS, na verdade, começou em 2008, quando eu estava em Washington. Eu me lembro bem que eu cheguei em Washington em 2007 e não existia BRICS. BRICS era um acrônimo criado pelo economista do Goldman Sachs, o Jim O'Neill, que não tinha nenhuma realidade política. E a partir de 2008, por iniciativa da Rússia, a Rússia procurou os outros 3 países, na época a África do Sul não era considerada ainda, entrou depois, procurou China, Índia e Brasil. Por exemplo, no FMI, o diretor russo procurou o diretor brasileiro, o diretor indiano, o diretor chinês e propôs uma coordenação. Isso foi feito nas capitais e a primeira cúpula foi, não por acaso, na Rússia, porque a Rússia que tomou essa iniciativa na época, né? A gente estava às portas de uma crise mundial que até hoje, que está completando também 10 anos e que até hoje tem consequências importantes. Esse processo de formação dos BRICS teve a ver com a antessala dessa crise? Acho que foi influenciado, não sei te dizer exatamente, foi influenciado por isso. Quando começaram as tratativas, eu me lembro bem, não se tinha uma noção exata do tamanho da crise que viria, que só viria no final de 2008. Em setembro, Em setembro, com o colapso do Lehman Brothers. Isso. Né? O processo começou no início de 2008 e rapidamente se percebeu que era uma articulação importante, porque você estava, na verdade, reunindo os grandes países, vamos dizer assim, da periferia, não sei se o termo periferia cabe tanto, mas os grandes países emergentes. Que já foram chamados de baleias, né? As baleias. Teve uma época que chamavam de baleias. Samuel Pinheiro Guimarães usava essa expressão aqui no Brasil. São os grandes países que estão subrepresentados na governança internacional. Grandes territórios, grandes populações e grandes PIBs, economias. E esses 4, sem dúvida nenhuma, têm essa característica comum que lhes dá uma capacidade de atuar de maneira autônoma. Coisa que muitos países emergentes ou em desenvolvimento não têm, efetivamente, né? E tanto mais que coordenados eles pesam, né? Então eu fui verificando, já quando eu estava em Washington, né, que rapidamente aquela articulação ganhou um peso enorme. Quando a crise se aprofundou nos Estados Unidos e na Europa, então, eu me lembro que houve momentos, por exemplo, que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Tim Geithner, pediu para participar de reuniões ministeriais dos BRICS. Participou de 2, uma em Washington e outra em Londres. Coisa inédita, né? A gente brincava até, será que os Estados Unidos querem entrar para os BRICS? Porque os americanos na época estavam matando cachorro a gritaços e estavam precisando muito do apoio coordenado do G20 para dar uma resposta àquela crise que estava atingindo muito fortemente a economia americana e as economias europeias, né? E aí, logo os BRICS foram reconhecidos como um mecanismo de coordenação. E isso continua. Eu acho que, ao contrário do que os céticos diziam, eu me lembro que quando essa articulação começou, o ceticismo de muitos observadores era o que tem a ver uma coisa com a outra? Brasil com China, China com Rússia, com Índia. E, de fato, são enormes as diferenças históricas, culturais, linguísticas, econômicas, mas são países que têm esse traço importante comum, tamanho e uma vontade política
de influir mais. O Brasil perdeu isso no governo Temer. O Brasil perdeu, na verdade, eu vou dizer a vocês, sem puxar brasa para a nossa sardinha, o Brasil era o motor dos BRICS. Por quê? Como é que Eu não sei te dizer exatamente por quê, mas eu participei de quase todas as reuniões dos BRICS, de 2008 até a minha saída do Banco dos BRICS em 2017. Então, eu acompanhei o processo, né? Em Washington, no G20, as articulações dos BRICS no G20 e o próprio processo BRICS que se constituiu, né? A partir de 2008, 2009. E eu notava que dos países, dos 4, isso não, a África do Sul não trouxe mudança nesse sentido, o país mais organizado, com mais capacidade de formular e de propor, era o Brasil. Isso no governo Lula, no governo Dilma, até a crise política de 2015, quando o governo Dilma mergulha numa crise tão grave que perde condições de atuar, inclusive no plano internacional. Mas até a cúpula de Fortaleza, que foi muito importante, foi a mais importante das cúpulas dos BRICS, porque levou à criação do Banco dos BRICS e o arranjo contingente de reservas, que é o Fundo Monetário dos BRICS. Até lá, eu diria, a China sempre foi o país de maior peso, mas a China ainda estava evoluindo, agora cada vez mais se nota isso, na direção de poder formular mais, de poder atuar mais. Quando eu cheguei em Washington, para você ter uma ideia, em 2007, o diretor chinês era tão limitado no FMI que ele falava, mal se entendia o que ele falava, o inglês dele era tão ruim, que era um esforço extraordinário entender o que ele dizia. E no meu período de permanência lá, e depois nos 2 anos em Xangai, eu fui vendo que os quadros chineses foram melhorando, mais internacionais, eles vão aprendendo rápido, eles trabalham muito, e a China naturalmente é o país mais importante. Mas o Brasil até 2014, 2015 era o motor. Então, com a crise brasileira, na Dilma já, mas sobretudo com a falta de legitimidade e de atuação do Temer, os BRICS perderam um elemento importante. Perderam um elemento importante. E com a crise da África do Sul também, que levou ao impeachment. Não impeachment. Não foi a renúncia. A renúncia do Zuma. Renúncia do Zuma, né? Então, você tem alguns problemas nos BRICS. Assim, eu diria que você tem a fraqueza do Brasil nos últimos 2 anos, 3 anos, da África do Sul, que já era o país menos organizado e menos influente dos 5, né? E a China, nesses 10 anos de BRICS, a China, que já era o país de maior peso, se tornou mais importante ainda, comparado aos demais. Então, é um arranjo que se tornou ainda mais desequilibrado do que já era. Agora, se você acrescenta isso, conflitos entre a Índia e a China, de fronteira, né? E o fato de um dos países estar sofrendo sanções por mais de 40 países, que é a Rússia. Você tem isso complicou um pouco a eficácia do arranjo, sabe? Isso compromete o arranjo? Você acha que isso está em risco? Não coloca em risco a continuação. Acho que vai continuar. É de interesse dos 5 que continue. Vai continuar, mas aí perdeu um pouco. Houve um solavanco. A liga ali. Houve uns solavancos importantes nos últimos 2, 3 anos. Por outro lado, tem um solavanco que favorece os BRICS, que é Trump. Isso é o enfraquecimento dos Estados Unidos, pelo menos de imediato, né? Decorrente da maneira como Trump lida com os problemas internacionais. Enfraquecimento do ponto de vista externo, das relações internacionais. A dele no geopolítico. Isso. E mais, eu diria o seguinte, a maneira como ele está mirando a China faz com que a China precise mais ainda dos BRICS. Interessante isso. A China não pode, a China precisa manter essa articulação. A China tem muitos ativos, mas esse é um ativo do qual a China pode se valer, que é essa articulação com os grandes países emergentes de várias partes do mundo, né? Você vê alguma, só para ficar ainda no capítulo História dos BRICS, você vê alguma relação que possa ser feita entre esse movimento e o movimento dos não alinhados, que aconteceu lá atrás, até que o seu pai, eu acho que acompanhou isso? Porque são movimentos, de alguma maneira, tentam se contrapor a um poder muito grande dos Estados Unidos. Ali naquele momento, no alinhados tinha a União Soviética, era outro panorama mundial. Mas dá para fazer alguma ligação desses movimentos ou não?
Eu não me lembro bem como é que era esse movimento dos não alinhados, mas eu tenho a impressão que sim, no sentido de que aquela tentativa provavelmente foi uma tentativa de tornar o mundo mais multipolar. Isso. Num mundo que era bipolar. Exatamente. Né? O bloco soviético e o bloco americano. Isso. Mas agora esse movimento dos BRICS é muito mais forte, porque dele fazem parte países que têm... Por isso que eu até retirei o termo periferia, porque não faz sentido falar da China... China é periferia. Como periferia, entende? Então você tem China, você tem Rússia, que é uma potência. China, Rússia e Índia são potências nucleares, ainda por cima. Né? Grandes potências. O Brasil, o principal país da América Latina, em termos de tamanho. A África do Sul, se não é o principal, um dos principais países africanos. Né? Então essa articulação tem um peso maior também econômico, né? Que movimentos não aliados parecia ser, pelo que eu me recordo, era mais retórico mesmo, né? Esse é um movimento mais concreto, mais prático. E você vê que os BRICS eles contestam, mas de uma maneira muito diferente de alguns estados que se colocaram em oposição à ordem ocidental, mas com base numa postura extremada, retoricamente pesada, como a Venezuela, né? E a Argentina no período Kirchner, em menor medida. O Brasil sempre evitou isso. No período Lula, no período Dilma, o Brasil sempre procurou marcar uma posição diferente. Né? Eu até dizia na época que o Lula era um líder. Diziam que o Lula era o líder da América Latina, mas eu dizia, entre quatro paredes, eu dizia, Lula é um líder sem liderados, porque ninguém imita o modelo Lula na América Latina. É ou alinhamento aos Estados Unidos, certo, ou bolivarianismo, não, algo semelhante. E o Brasil sempre tentou marcar uma posição intermediária de autonomia, mas autonomia com responsabilidade. Então, por exemplo, essas entidades que os BRICS criaram em Fortaleza, que já estão em vigor, o Arranjo Contingente de Reservas e o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, elas são feitas com o intuito também de cooperar com as entidades existentes, entende? Então, a postura dos BRICS sempre foi reformista, se você usar essa linguagem, não revolucionária, entende? Reformista da governança internacional. Apesar disso, há quem aponte até o protagonismo do Brasil na criação dos BRICS, ou, enfim, na construção dessa articulação, como uma das razões do golpe aqui. Eu li essas especulações. É muito difícil. A história vai contar melhor, né? Qual é o tamanho do peso do componente externo no golpe que houve em 2016. Né? Eu não tenho dúvida que o Deep State, o Estado profundo americano, via e vê com preocupação a aliança do principal país da América Latina com Rússia e China. Conta para nós o que é Deep State. Deep State, para além do Trump, do presidente do momento, dos cargos de confiança, tem as instituições permanentes do Estado americano. O Departamento de Estado, as agências de inteligência, o poder econômico, né? As entidades que refletem esse poder econômico. E esse Deep State, ele preserva alguma visão de longo prazo, apesar das flutuações de curto prazo que cada presidente traz, ainda mais o Trump, né? Que é idiosincrático, né? Então é bem possível que tenha havido uma atuação no sentido de estimulada, né? Estimulada pelo papel internacional do Brasil, não só com o BRICS, né? Não só com o BRICS, a política externa do período Lula, principalmente, né? Que foi mais independente, mais atuante, mais protagônica, né? O Brasil chegou junto com a Turquia, a patrocinar um acordo com o Irã. Isso. Né? Acordo que seguia uma carta que o Obama tinha mandado para o Lula. E o acordo seguia os 10 pontos, se não me falha a memória. Que depois a Hillary jogou fora. A Hillary matou aquilo. Eu, por acaso, fui fazer uma visita ao Lula no Palácio. No dia seguinte da intervenção da Hillary, melando o acordo. Ele estava revoltadíssimo, né? E com o próprio Obama, porque o Obama permitiu que a secretária de Estado dele torpedeasse algo que, segundo o Lula,
E depois, quando ele divulgou a carta, ele disse, vou divulgar a carta, e logo divulgou. A carta na qual o Obama colocava as diretrizes que os Estados Unidos consideravam aceitável. Né? Então você pode discutir, será que o Brasil deve assumir um protagonismo em temas que não são de interesse direto nosso? Você pode discutir se foi um investimento do capital político brasileiro que valeu a pena. Né? Mas era digamos... Sim, o Brasil estava nesse patamar, digamos. Né? Por exemplo, nessa época, que eu estava no FMI, a cadeira brasileira no Fundo Monetário estava presente em todas as discussões. Todas as discussões. Houve um momento que nós emitimos mais statements escritos que a cadeira americana, que me surpreendeu quando eu descobri isso. Eu nunca imaginei que a cadeira brasileira teria uma presença na temática do Fundo Monetário mais extensa, vou dizer melhor, mas mais extensa do que a cadeira americana, sendo que a cadeira americana tinha a vantagem de ter o suporte, recebia os statements escritos do governo. E nós nunca recebíamos contribuições, às vezes, mas fazíamos tudo dentro da cadeira mesmo. A cadeira é pequena, né? Isso refletia, esse nosso comportamento, no fundo, refletia o protagonismo mais amplo do Brasil no período Lula, mas também no período Dilma. Né? Continuou. Houve um certo enfraquecimento no período Dilma disso, já antes da crise, mas continuou. E a Dilma tinha muito interesse nos BRICS. E, a bem da verdade, ela teve um papel importante. Como é que foi isso? Ela não se interessava muito, segundo eu soube, por política internacional, mas ela se interessava pela articulação BRICS. Ela não faltava uma reunião, ela tomava iniciativas, fazia propostas, lutava, por exemplo, o arranjo contingente de reservas partiu do Brasil. E a ideia do arranjo contingente partiu do Brasil. E ela lutou, inclusive em reuniões presidenciais, cúpulas de BRICS e reuniões informais da maioria da gente, ela pessoalmente interveio para acelerar o processo. Ela tinha uma visão de que o processo BRICS era importante. E a grande vitória dela foi que, em Fortaleza, sob a presidência dela, foram assinados os dois mecanismos que representam uma coisa... Que consubstanciam os BRICS, na verdade. Né? Eu devo dizer o seguinte, eu lamento que... A gente tem que ser realista, né? Eu não quero falar muito negativamente, porque isso é um processo de longo prazo. E uma coisa que eu tentei, mas não consegui aprender na China, é ter uma visão de mais longo, a gente de mais longo prazo das coisas. Né? E o que me deixa um pouco preocupado é, primeiro, esses sintomas de tensão interna nos BRICS. Né? E o lento progresso das principais iniciativas. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, onde eu estava até outubro do ano passado, está indo muito lentamente. Está trabalhando com dificuldades, está progredindo com dificuldades. Sabe? E então isso afeta os BRICS. Né? Porque só para dar um exemplo, esse banco já tem 3 anos, continua só com 5 membros. Quando o plano sempre foi, na época da negociação, e mesmo no período inicial do banco, que ele se tornasse um banco de escopo global. Tem tempo para fazer isso, mas aí com em 3 novos anos países. Nada, né? Com novos países. Então quais seriam esses países? Acho que pode ser... O banco está aberto, pelo seu estatuto, aos países membros da ONU. Então poderia ser países emergentes, países em desenvolvimento e até países desenvolvidos. Né? Alguns países desenvolvidos. Só que os desenvolvidos não podem tomar empréstimos. Não podem entrar como tomadores de empréstimos. Né? Então teria que haver um processo gradual, mas me preocupa que não começou esse processo. Quer dizer, se fala em Argentina, em Turquia, que outros países você acha? Só juntando isso, eu queria lembrar que a gente está com um pessoal comentando bastante aqui na entrevista, fazendo perguntas também. Então, dentro desse escopo que a gente está conversando agora, o Luiz Gibier, ele pergunta se não sei se eu pronunciei certo o sobrenome, mas enfim, ele pergunta se os BRICS não poderiam funcionar como uma alternativa ao poder dos Estados Unidos e da Europa. Eu imagino como um outro polo, né, a modificar o equilíbrio dos poderes no planeta. É isso que os BRICS sempre foram isso. Né? Ainda que não se dissesse isso, essa retórica não existia nos comunicados oficiais, nas entrevistas, mas sempre foi isso. Né? Por exemplo, o
Arranjo Contingente de Reservas e o Banco de Desenvolvimento, que está em Xangai, sempre foram apresentados como instituições que trabalhariam complementarmente às instituições existentes. Mas é óbvio que os BRICS jamais dariam o trabalho de criar um banco e um fundo monetário próprios se estivessem totalmente satisfeitos com as entidades existentes. Claro. O Banco Mundial, o FMI em Washington. Né? Então, isso que o ouvinte levanta é a realidade, esse é o projeto. Né? Esse sempre foi o projeto. É difícil, porque não se forma. Esse polo dominante no mundo ainda é o eixo Atlântico Norte, está em declínio relativo, mas ainda é um eixo dominante, foi estabelecido ao longo de décadas, mais de décadas, séculos. Né? Remonta, essa ordem com modificações importantes, remonta ao pós-guerra, ao pós-segunda guerra. Então tem 70, 80 anos de processo de negociação entre eles. Né? E os BRICS têm 10 anos. Então, de novo, tem que ter uma ótica chinesa, né? Tem que pensar no longo prazo, não se afobar, né? Não. Então, quando eu faço críticas aos BRICS, ao Banco dos BRICS, ao processo BRICS, eu estou pensando nisso, estou pensando no que a gente tem que, aos poucos, ter uma curva de aprendizado para ir tendo uma influência, né? Agora, faz falta o Brasil nesse processo. Até porque o risco da China ter uma preponderância, que a China é essa potência, segunda potência mundial, dos BRICS ficarem, digamos, no colo da China. Isso não pode acontecer. Mas existe esse risco. Existe. Até pela falta de contraponto no interior do grupo. Mas a governança dos BRICS dificulta esse risco, viu? Porque, primeiro, os BRICS funcionam, a exemplo do G20, do G7, funcionam na base do consenso, esse foro, né? E o banco, que é o principal mecanismo criado pelos BRICS, funciona na base de poder de voto igual, 20% para cada um. Então isso matiza bem. Isso vai pedindo. A minha experiência lá, até fim do ano passado, foi que os chineses eram muito respeitosos dessa governança do banco, equilibrada, sabe? O problema do banco, volto a dizer, é que, vou dar outro exemplo, em 3 anos o banco não tem ainda um credit rating internacional. Grande parte dos projetos aprovados ficam no papel, porque os contratos demoram a ser assinados ou não são assinados de todo, quando são assinados o desembolso não corre. Então esse banco precisa de como é que se diz, um restart, né? Tá certo? Como é que diz em computação? Reset. Reset. Começar de novo. Não começar de novo, mas tem uma oportunidade, e o Brasil vai ter uma parte importante nisso. Vamos supor que o Brasil eleja alguém razoável no final desse ano. O presidente eleito vai liderar o processo BRICS em 2019. É o presidente de turno. É o presidente de turno. Esse ano foi a África do Sul, ano que vem é o Brasil. E em 2020 o Brasil indica o próximo presidente do Banco dos BRICS. Foi o acordo que nós fizemos em Fortaleza. Então é muito importante que o Brasil escolha um sujeito capaz de reerguer, dar uma acelerada nesse banco. Esse banco está muito travado e é importante que ele possa se tornar um banco global e se consolide como tal, né? O senhor falou faz falta o Brasil nos BRICS. O Temer acabou de dar uma passadinha na reunião que teve lá. Como é que foi essa última reunião, a semana passada? Olha, eu estava aqui no Brasil, não acompanhei, mas eu posso te falar um pouco da reunião passada, cúpula passada, que foi na China, em Xiamen. A atuação do Brasil foi muito fraca naquela cúpula. Vou contar só um episódio, eu acredito muito nos episódios emblemáticos. Né? Na véspera da cúpula, propriamente dita, o Zuma e o Temer já estavam em Xiamen, na cidade chinesa onde se realizou a cúpula, e o Xi Jinping convidou os 2 presidentes para irem num evento com o grupo empresarial dos BRICS, muito grande, né? E aí eu estava lá, na plateia, e fiquei estarrecido com o que aconteceu. De repente toca uma música, entram os 3 presidentes, mas entra o presidente chinês e atrás, como se vassalos fossem, o Zuma e o Temer. Aí o presidente chinês fala primeiro, fala 40 minutos, fala bem,
Aí o protocolo anuncia que ele não poderá ficar para escutar os convidados. Ruim, né? Pior, aí sai o presidente chinês e atrás dele saem de novo Temer e Zuma, acompanhando até a saída. Atrás. Eu falei para os sujeitos do protocolo brasileiro, o que é isso? Como é que vocês permitem isso? Mas isso é sintomático do amesquinhamento assim, do Brasil nesse período, sabe? O Brasil perdeu expressão, não só nos BRICS, de uma maneira mais ampla, né? Refletindo a perda de expressão do governo brasileiro, né? Um governo fraco, sem legitimidade, sem consistência, né? Mas como eu esperava, o governo brasileiro não se ausentou do processo BRICS, em nenhum momento. Continuou com menos eficácia, com menos competência, menos liderança, né? Mas não faltou nenhuma reunião e continuou presente no banco, nas negociações e tal. Então, é aquela coisa, né? Tem períodos de eclipse. O Brasil passou por um eclipse aí no período Temer, já no final da Dilma, né? E eu espero que esse eclipse agora acabe depois da eleição desse ano. Bom, você está falando de eclipse, né? O Brasil dependeria muito, poderia usar muito esses recursos do Banco dos BRICS para os seus projetos de infraestrutura e como é que você vê a China os interesses da China nesses projetos aqui no Brasil, nos países dos BRICS? Eles lideram esses projetos, eles afirmaram agora recentemente até que querem fazer investir em ferrovia, querem fazer o acesso justamente ao Pacífico, né? Esses interesses de infraestrutura brasileira e chinesas, você acha que há a possibilidade de achar um ponto em comum? Sim, sem dúvida. O Brasil tem carências imensas em infraestrutura, a China tem bala na agulha, tem o China Development Bank, que é o BNDES deles, que é enorme. Enorme em relação ao nosso é o quê? Quantas vezes? Eu não queria dar um chute aqui, ele é maior que o BNDES, mas o BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Mas está sendo encolhido e sufocado, né? Está sendo encolheu já agora, né? Mas é um dos maiores, né? E continuará sendo, né? Espero que parte do processo brasileiro de a partir de 2019 é inclusive recuperar também o BNDES. Mas o próprio banco, o banco que nós criamos junto com a China e os outros BRICS, ele tem feito pouquíssimo aqui. Pois é. Ele fez alguns projetos aprovados pela diretoria, mas são pequenos, o desembolso está muito atrasado, né? O primeiro que foi com o BNDES, na época que eu ainda estava lá, é um two-step loan, é um empréstimo em 2 etapas. O Luciano Coutinho era presidente do BNDES, e nós negociamos um conjunto de projetos na área eólica e solar. É um projeto interessante, com repasse dos recursos, mas tem que destravar esse banco, ele está muito... A administração está muito mal conduzida, ele não funciona com a devida velocidade, sabe? Então você tem situações seguintes, você pode ver lá, se você olhar aliás, a informação sobre o banco é muito deficiente, mais um problema, a comunicação do banco é ruim. Você entra no Banco dos BRICS, você entra na página do banco, você vê lá que tem, se não me falha a memória, mais de 5 bilhões de projetos aprovados pela diretoria. Mas a aprovação pela diretoria não significa que os contratos tenham sido assinados, que tenha começado a desembolsar. Aí você vai ver no detalhamento das informações, o desembolso é mínimo. Você olha o balanço do banco, em 3 anos, pouquíssimo desembolso foi feito, né? Então não pode continuar assim, porque aí já estou na minha impaciência de brasileiro. O chinês está lá pensando, não, vamos aprendendo. Mas o que acontece? Os países botam recursos no banco e o banco estaciona esses recursos em depósitos bancários de alta qualidade. Não é para isso que nós fizemos o banco, né? Então nós temos que redinamizar esse banco, e eu realisticamente acho que só vai acontecer isso na próxima presidência, que vai ficar nas mãos do Brasil, que vai ser por indicação brasileira, né? Um dos embriões dessa ideia do Banco dos BRICS, a partir do Banco dos BRICS, melhor dizendo, tem muita discussão sobre a moeda
se essa junção de países poderia, em algum momento, articular uma moeda que fizesse frente ao dólar. Isso aí faz sentido? Como é que tem alguma chance disso prosperar ou não? Não. O que existe é o seguinte, concreto nessa área: o banco, o capital dele é denominado em dólar, é pago em dólar, os valores são expressos em dólar no Articles of Agreement, no convênio constitutivo. Mas uma coisa importante que o banco está tentando é emprestar cada vez mais, se possível, na moeda nacional dos países membros. Até agora só foi possível fazer isso com a China. Eu não sei agora de cabeça os números, mas tem alguns projetos, talvez 3 ou 4, que já são projetos em moeda chinesa. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você, para o tomador, é que você retira o risco cambial, que é um elemento importante nesses projetos de infraestrutura, né? São projetos de longo prazo, não muito vinculados, geralmente não vinculados à geração de exportações, portanto sem hedge natural, né? Então o risco cambial tem sido uma grande dor de cabeça desses projetos, né? Então se você consegue emprestar na moeda do país, aí você tem que captar na moeda do país, emprestar na moeda do país, de preferência, né? Então esse projeto sempre, desde o início nós tivemos essa ideia, né? Só que avançou muito pouco. Avançou muito pouco. Conseguimos fazer na China alguma coisa, né? Mas não tem nada na Índia, nada na Rússia, nada na África do Sul, nada no Brasil ainda. E seria importante trabalhar no sentido de fazer empréstimos desse tipo, né? Aí você poderia estar contribuindo um pouco para a diversificação monetária no plano internacional, entende? Mas esse banco não é um banco monetário, não é um fundo monetário. Sim. Então ele não tem essa função de... Não entra nessas discussões. Mas politicamente ele, embora não tenha essa característica, ele deixa um terreno, abre um terreno que pode vir a... Não? Isso é muito difícil, muito ambicioso. A moeda eu me daria por política. satisfeito se fizessem direito o trabalho de um banco de desenvolvimento, que isso ainda não está sendo feito. Não, tudo bem. Fazer um banco de desenvolvimento que realmente se tem uma presença internacional importante, né? Quer dizer, ele precisa de uma agilidade maior, né? Precisa. Queria perguntar sobre China e Estados Unidos, que está na ordem do dia aí, esse embate entre essas duas potências, uma guerra comercial. Queria que você falasse um pouco da China, depois que o Xi parece que reuniu muitos poderes ali dentro da China. A China tem um projeto de longo prazo. Os Estados Unidos, você falou há pouco, sofre uma crise de hegemonia, uma perda relativa de poder, está brigando com seus aliados tradicionais do Atlântico Norte. Mas pensando nos Estados Unidos e China, para onde vai essa guerra aí, comercial? É um assunto... Olha, quando eu morava nos Estados Unidos, eu observei... Aliás, você morou nos dois lados aí, na China. Isso. Eu morei nos Estados Unidos 8 anos, depois dali fui para a China. Eu estava morando nos Estados Unidos no período Obama. E eu senti claramente o incômodo crescente dos Estados Unidos com a ascensão da China, né? Eu me lembro, por exemplo, quando veio a público a notícia de que o PIB chinês tinha ultrapassado o PIB americano em termos de paridade de poder de compra. Foi um choque. O país inteiro quase foi parar no divã. Os americanos, a psicologia americana é a psicologia do número 1. Somos os líderes. Eles adoram se autoproclamar líderes, né? O Obama fazia isso. O Trump é uma versão extremada dessa psicologia tradicional americana, que se vê como líder natural, como número 1, né? Então eles estavam lidando muito mal com a ascensão chinesa, já vinham lidando mal, e até acredito que os aspectos políticos e econômicos da ascensão da China tenham contribuído para a eleição do Trump. Né? Tenham contribuído para esse sentimento de que os Estados Unidos de autoestima, em queda crise. Em crise. Porque os americanos, você vai lá, é uma coisa que me impressiona até hoje, você vai nos Estados Unidos, a bandeira americana tem em todas as partes, nas casas, nos carros, nos prédios públicos, nos prédios particulares, nas universidades. Eles são profundamente patriotas, né? Aqui nós só acenamos com a bandeira nacional em época de Copa do Mundo, e olhe lá, né?
Acho que agora nem mais isso. Então, eles são um país assim, tem que entender isso. Então, a China, de fato, é um incômodo. Como eles reagiram? Por outro lado, quando eu fui para a China, agora falando da minha vivência na China, eu estou notando a velocidade das mudanças na China é impressionante. Eu dei um exemplo, né? No FMI, a representação chinesa no FMI, como mudou no período que eu estava lá. Nos 2 anos em que eu estive na China, que já era o Xi Jinping, eu senti uma crescente, eu não quero usar a palavra errada, uma crescente altivez, até num sentido um pouco negativo, sabe? A altivez caindo para a arrogância, não? Beirando a arrogância, sabe? Eu me lembro que no início da minha permanência lá, me chamou a atenção uma declaração de uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, perguntada sobre se a China ia assumir um papel de liderança cada vez maior no mundo, ela respondeu: nós não usamos essa palavra. Nossa palavra que nós usamos é dever. Nós temos the duty, dever de cooperar com os outros países. Essa postura, que evidentemente sempre teve um pouco de hipocrisia nisso, ela foi sendo erodida com a crescente, assim, presença. O Xi Jinping, particularmente, tem esse traço, né? O que nós temos? Você tem 40 anos de um modelo que deu certo, né? Desde o tempo do Deng Xiaoping, né? Desde o final dos anos 70. Né? Vai fazer 40 anos que começou o processo de transformação da China, né? E esse processo foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido. No Deng Xiaoping era um perfil baixo, né? Sucesso econômico, reconstrução econômica e perfil baixo. O Xi Jinping modifica isso. Ele passa... Aquele episódio que eu contei, pequeno, da cúpula dos BRICS, foi um erro do protocolo brasileiro aceitar aquilo. Mas foi um erro do protocolo chinês também fazer daquela maneira, entende? Aí começam as escorregadas que o sucesso pode produzir, entende? E o Trump, ele, um dos grandes problemas dele, entre vários outros, é que ele nunca leu La Rochefoucauld, né? Que dizia que a hipocrisia é a homenagem da virtude ao vício. A hipocrisia é muito importante nas relações internacionais. E ele não faz menor homenagem. Sim, ele é lata. Ali. É na lata. E, bom, o tempo dirá se ele vai ter mais sucesso nisso, mas a minha impressão é que o primeiro efeito dessa política, porque veja bem, a favor do Trump, ele não fez estelionato eleitoral, hein? Não, ele está cumprindo, os Estados Unidos está crescendo. Não, assim, e a política, e o que ele está fazendo na política internacional, ele diz que faria. Sim. As pessoas é que acham, ele diz na campanha, mas não vai fazer. Mas ele optou por não fazer o estelionato. E fez o que prometeu fazer. Tomou decisões graves, saiu do TPP, saiu do acordo climático, saiu do acordo com o Irã, abriu fogo contra a China, abriu fogo contra a União Europeia, contra a ONU, contra Canadá e México, não é? Espero que ele não dê muita atenção a nós, continue não dando, né? Mas essa é uma estratégia que, do ponto de vista dos Estados Unidos, faz sentido. Não? Bom, quem sou eu? Olhando de fora não me faz sentido, porque ele abre muitas frentes de batalha ao mesmo tempo. Até ele recuou um pouco, agora chegou um entendimento, vamos ver quanto tempo dura com a União Europeia. Com a Europa, Plano de entendimento. Mas não me parece que... Por exemplo, vou dar um exemplo, TPP, Trans-Pacific Partnership. Isso foi uma iniciativa americana, costurada cuidadosamente. É uma vitória dos Estados Unidos, que tinha como objetivo isolar a China no Pacífico. Então, ao sair do TPP, assim, de rompante, de sopetão, ele não fez um bem, no meu entender, modesto entender, a posição internacional dos Estados Unidos. Por que ele não tentou renegociar aqueles aspectos que ele considerava a receptividade dos demais países a uma renegociação seria grande. Um acordo que ainda não estava concluído, né? Não estava ratificado, né? A mesma coisa no clima, né? Não pode. O clima é um problema que qualquer pessoa mais ou menos razoável reconhece que alguma coisa tem que ser feita. Aquele acordo é limitado, né? Não resolve o problema. E o Irã? O Irã sair daquele acordo e gerar uma instabilidade ali?
Quer dizer, mas é uma figura muito contraditória. Ao mesmo tempo teve as Coreias, né? Esse acerto com a ida dele para essa negociação. Sim, mas eu digo assim, ele é um personagem que é contraditório. Às vezes ele age no sentido de maior cooperação, outras vezes não. Eu acho que não sei, também não cabe a um brasileiro querer dizer o que é bom para os Estados Unidos ou não. Eles sabem, né? E eu não vou me preocupar em dizer. Aqui tem muito brasileiro que fica lamentando o Trump, dizendo como é que eu vou te explicar aos meus filhos o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não, isso não cabe a gente, né? Eu acho que do ponto de vista brasileiro, o Trump não tem sido de todo mal até agora. Porque foi uma bênção dos deuses ter um presidente como o Trump nos Estados Unidos no momento que o Brasil estava numa máxima fragilidade, com um governo fraco, vulnerável, em crise, né? Então, que o grande irmão do Norte esteja um pouco atrapalhado, no meu entender, é favorável a nós, desde que ele não toque fogo no planeta. Mas você acha que ele pode tocar fogo? Acho que não, isso aí não chega tanto, né? Não chega tanto. Então, para o Brasil foi um momento de respiro, sabe? E volto a dizer, ao pressionar a China tão fortemente, ele também nos favorece, ajuda a reequilibrar os BRICS um pouco. A China passa a pedir, a precisar mais dos BRICS também, né? Entende? E então, no cômputo geral, até agora, o companheiro Trump, como dizia o Lula, falava o companheiro Bush, o companheiro Trump não tem sido de todo mal para o Brasil num momento de muita fragilidade nossa, né? Mas, de novo, Trump ou não Trump, tem o Deep State, tem as grandes corporações, e isso não impede o Brasil de estar pagando um preço por essa fragilidade do governo, um preço grande, né? Mas, enfim. Mas é aqui em termos de perda de autonomia, de decisões que são tomadas, que são difíceis de reverter, né? De ativos que são vendidos em condições que é difícil avaliar, mas parecem desfavoráveis, né? Você está falando da Embraer? Eletrobras, outras empresas, né? Por exemplo, você vê o investimento direto estrangeiro no Brasil é muito alto, né? Continua alto. O Brasil foi o quarto maior receptor de investimentos diretos, segundo a UNCTAD, no ano passado. Bom, isso é positivo, mas vamos ver a grande parte desse investimento direto, na realidade, é a aquisição de ativos existentes. Não é um investimento novo. Públicos e privados, não é investimento novo. Então, é desnacionalização. Não é? Alguém falou, o Brasil está barato. Essa desnacionalização te preocupa? Claro, é evidente. Nós temos que... O Brasil tem tem que ter um projeto nacional, um projeto de defesa dos interesses nacionais. Isso não devia ser necessário nem dizer, né? Pois é, mas... Mas nos Estados Unidos isso é salvação dia. Nos Estados Unidos todos os governos são nacionalistas. Tem uns que são assim mais assim, barulhentos, como o atual, mas o America First sempre foi o lema americano. O Trump vocaliza isso, né? Com mais ruído, mas isso é natural. As empresas, a Alemanha, a França, os grandes países não permitem, a China nem se fala, não permitem aquisições de empresas estratégicas, a não ser que seja inevitável. Sozinhos teve o caso da Qualcomm, não foi? Não era venda de produtos para a China que simplesmente proibiu. Então eu espero que essa janela se feche, né? E que o próximo governo, qualquer que ele seja um governo capaz de entender o básico, né? E eu não pedi muito, não. É só observar o que fazem os países mais estruturados e fazer algo semelhante, né? Mas o que é o básico? O básico é isso. Você não abre mão de empresas estratégicas, você não abre a sua economia sem contrapartidas, né? Você não permite que instituições estruturadas se desestruturem, né? O combate à corrupção é muito importante, mas o combate à corrupção tem que ser feito punindo os corruptos e não destruindo as empresas onde os corruptos trabalhavam, né? Isso já foi dito por várias pessoas e merece ser repetido, né? A Lava Jato teve um efeito desestruturante em alguns setores, né? Importantes, né? A Lava Jato tem seus méritos, mas esse problema existiu, né? Na China, por exemplo, tem um grande combate à corrupção. A corrupção é um problema sério lá. Mas a corrupção se faz combatendo os indivíduos corruptos, sem estigmatizar os organismos onde ocorreu a corrupção, entende?
as empreiteiras brasileiras têm que ser preservadas. Né? A Petrobras nem se fala, né? E vai por aí. Você falou um pouco da história dos BRICS, e a África do Sul é sempre deixada mais de lado. E a África do Sul passou por um processo de impeachment também. Muita gente na época levantou uma certa teoria conspiratória, impeachment no Brasil, impeachment na África do Sul. Você acompanhou esse processo? Como é que você viu essa mudança no governo sul-africano? Os pontos mais frágeis da articulação BRICS são o Brasil e a África do Sul, obviamente, né? Porque Rússia, China e Índia têm outra dimensão, né? São até a nuclear, né? Até a nuclear. E lá a possibilidade de interferir lá é muito menor. Na África do Sul, muita vulnerabilidade no governo Zuma, né? Que abriu espaço para que ele acabasse sendo levado à renúncia. Né? É a mesma coisa aqui, né? Posso estar enganado, mas essas influências externas, elas só conseguem se prevalecer e ter um impacto se existem condições internas fortes. A dimensão interna eu acho que é a mais importante. Não conheço o caso da África do Sul. No caso brasileiro, eu diria que foram as circunstâncias domésticas que predominaram. Pode ter tido uma influência externa, que a gente vai descobrindo aos poucos. Quando houver vazamentos de documentos americanos e outros, a gente pode descobrir muita coisa que a gente hoje não sabe, né? E algumas coisas a gente até sabe, né? Poucas nós sabemos. Né? Mas eu não posso, de novo, posso estar enganado, mas eu não atribuiria a questão, acho que seria supervalorizar o elemento BRICS nesses processos internos do Brasil e na África do Sul. Acho que foi um elemento entre muitos, né? Que atuaram aí. Até tem que tomar cuidado para não exagerar, porque senão pode assustar o futuro governo brasileiro, né? Que pode assustar? No sentido, assustar como? Não vou fazer nada, não vou fazer no nada. terreno externo, é isso? No terreno BRICS, porque essa já levou a derrubada de 2 governos e tal. Então tem que tomar um certo cuidado, né? E depois também tem que ter o seguinte: o Brasil é um país muito grande. Tem vários, como diz eu acho, Celso Amorim, tem que operar em vários tabuleiros, né? Como a China opera em vários tabuleiros. Não opera só em BRICS, claro que não. Rússia também não, Índia também não. O Brasil vai ter que operar em vários tabuleiros. BRICS é uma frente, mas outras frentes: América do Sul, África, relações com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, né? Tudo isso, a política externa brasileira. O Brasil é um país que tem uma política externa globalizada, entre aspas, antes mesmo da retórica da globalização se tornar moda. O Brasil já dizia, Itamaraty já dizia nos anos 70, o Brasil tem que ter uma política externa global. Não é? E é verdade, o Brasil precisa ter. O Brasil, pela sua dimensão, pelas suas características, é um país que não vai afunilar num mecanismo só. Né? Falando da América Latina, ao longo dos governos Lula-Dilma, foram sendo construídas pontes que, nesse governo, estão sendo minadas, bombardeadas. Não? Porque nesse governo nada funcionou, né? Bem, né? A política sul-americana também foi um fiasco. Né? O Brasil perdeu o campo de atuação, né? E também os nossos vizinhos não ajudam muito, para ser sincero, né? Nossos vizinhos não são fáceis de carregar. Não. O Brasil... Eu vou te dizer, por exemplo, fala da minha experiência concreta. No FMI, durante 8 anos, com quem eu podia contar nos embates na diretoria? Com Rússia, com Índia, com China. Não com com as outras cadeiras latino-americanas. Seja porque eram países muito alinhados aos Estados Unidos e, portanto, a administração do fundo, ansiosos em agradar a diretora-gerente do fundo, o diretor-gerente, ou então você tinha países radicais e, portanto, que se auto-isolavam. A Argentina na época dos Kirchner, a Venezuela, que chegou a ameaçar sair do Fundo Monetário, na época do Chaves, né? Entende? Então, nós não conseguimos muito. É claro que a gente fazia o possível para manter bom diálogo com a América do Sul, com a América Latina, mas eu nunca pude realmente contar. Em todos os embates importantes, se eu olhava o diretor mexicano, o alterno mexicano, ele não estava do meu lado. Não havia um bloco.
Nunca houve bloco nem. Nunca houve bloco. O único bloco que existe no FMI e no G20 é o europeu. Porque eles brigam muito entre eles, até publicamente, mas quando atuam no G20 e no Fundo Monetário são bastante coordenados. Principalmente os da área do euro. Não é? Com exceção da Grécia. Vamos falar já da Grécia, mas só para ficar ainda na América Latina, o continente está passando por mudanças. Acaba de ter eleição no México, né? Na Colômbia, a vitória da direita e a possibilidade dos Estados Unidos reforçarem a sua presença é um ponto de preocupação. Como é que o Macri desacreditado na Argentina, Brasil, a gente vai passar aí por eleições, mas a América Latina hoje está pendendo para que lado? Não está muito claro. Acho que vai depender crucialmente da eleição brasileira. Né? E a vitória do Obrador no México, muito importante, é uma resposta dos mexicanos ao desgaste do presidente anterior, mas também ao Trump. Sim, sim. Que você vê como é que o companheiro Trump ajuda, né? Humilhou o mexicano. Humilhou o mexicano, tratou muito mal os aliados, os que sempre foram até, vamos dizer, subservientes, alguns deles, né? Mostra mais uma vez que a subserviência não paga, né? Não paga, não vale a pena. Na hora H, você acaba tendo uma decepção, né? Como tiveram os mexicanos, qual era o nome do presidente? Eu já até esqueci. É o atual presidente. É tão uma figura. Então, você vê. Penha Neto, não. Penha Neto. Então, você vê. Para onde vai a América Latina vai depender muito da eleição brasileira. O Macri está em apuro, como você disse. Teve que recorrer ao FMI, uma coisa que não se ouvia nos últimos 10 anos, não se falou de mais socorro um país ao FMI. celebrado pelos economistas, pelo mercado, que dá com os burros na água. Colômbia entrou para a OTAN. Isso é importante, né? Venezuela é um caos. O Brasil é um país que precisa se equipar, inclusive militarmente, na minha opinião. É um país desarmado, né? Nós não sofremos nenhuma ameaça militar imediata, mas ao longo das próximas décadas, o Brasil, com essa imensidão de recursos naturais, num mundo conflagrado, é um país que potencialmente vulnerável, né? Então nós temos que pensar muito nessa estratégia de longo prazo de defesa do país, sabe? Defesa física, né? Física mesmo, sabe? Eu não sou, claro, não sou especialista nisso, tem uns especialistas que conhecem, mas a Amazônia... Eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, aqui na USP, eu era pesquisador no Instituto de Estudos Avançados e nós tivemos um militar para fazer uma palestra sobre a Amazônia. Não me lembro o nome dele mais, infelizmente. O tema era Amazônia, ele começou a palestra dele assim: a Amazônia não é do Brasil. Como Silêncio assim? dramático. A Amazônia é Brasil. E aí o cara que começa tão bem uma palestra já pode sentar, que já falou que tinha que receber os aplausos. É isso mesmo, nós temos que encarar a Amazônia como não uma propriedade do Brasil, como uma parte integrante do Brasil, que merece ser tratada como tal até, e realmente valorizada, né? E, por outro lado, há uma narrativa, para usar a palavra, que a Amazônia é tão importante para o mundo que ela deveria ser do mundo. Bom, isso aí é uma conversa que só pode prosperar num país que não tem um sentido claro do projeto nacional, né? Foi atribuída uma frase até desse tipo ao Bolsonaro, que eu não sei. Eu custo acreditar, mas parece que ele teria dito que a Amazônia já não é mais nossa, né? E muitas vezes as pessoas que têm boas intenções, preocupações ecológicas, são levados a pensar que nós vamos resolver os problemas da Amazônia com ajuda externa. Isso é uma grande, enorme ilusão. O Brasil tem que... A ajuda externa pode nos ajudar, pode ser útil, pode ter um elemento disso, mas tem que estar sob controle nacional e com muito cuidado, porque não quero ser... Mas ONG tem que saber muito bem quem é quem, né? Eu não prego que nós tenhamos em relação às ONGs a mesma desconfiança e resistência que tem os russos e chineses, mas temos que ter cuidado. Por que temos que ter cuidado? Porque a governança delas tem que saber muito bem quem é que manda, de onde é que vem o dinheiro,
quem é que controla. Porque elas podem ser ponta de lanças para ponta de lança de interesses... interesses estrangeiros, internacionais, com os quais nós podemos cooperar e vamos cooperar, né? Porque esse problema do meio ambiente transcende as fronteiras dos países, mesmo países grandes como o Brasil, né? Então o Brasil é parte do acordo climático, deve em Paris, deve continuar, deve cooperar, assistência técnica é bem-vinda, né? Mas tem que ter um enorme cuidado, porque esses recursos naturais brasileiros vão valer cada vez mais na margem, né? Você falou desse militar que deu essa palestra, mas hoje parece que está em falta alguém na área militar com essa visão. Pelo menos a gente está vendo Alcântara, a gente está vendo exercícios em comum Brasil e Estados Unidos na própria Amazônia, estamos vendo a Embraer e os militares parecem excessivamente, digamos, sem se pronunciar, sem ser muito calados em relação a isso. Eu não sei, viu? Não tenho conversado com militares, não tenho tido nenhuma informação especial sobre como é que eles estão vendo essas questões, mas tradicionalmente os militares costumavam ter esse tipo de preocupação. Espero que essa tradição não tenha se perdido inteiramente, né? O sujeito pode ser de direita, que pelo menos seja nacionalista, como diz o Lula, né? Aquele livro A Verdade Vencerá, eu ia dizer isso. Que pelo menos seja nacionalista, não pode ser de direita e ainda entreguista, aí é demais, né? É demais para nossa. Bom, aparentemente é o que temos hoje, não? Não sei, porque os militares têm que tomar muito cuidado para se manifestarem, né? Sim, é verdade. É difícil saber o que eles de fato estão pensando. Nós temos que estar abertos ao diálogo. Eu acho que a sociedade brasileira precisa ouvir mais os militares também. Quais são as contribuições que eles têm a dar nos vários temas, quais são as necessidades que eles têm, né? Porque acredito que tem gente muito capaz na área militar. Eles têm que ter é lamentável ver os militares brasileiros revistando mochila de criança nas favelas do Rio de Janeiro, em vez de estarem dedicados ao que tem que fazer, que é a defesa nacional, que é uma missão crucial. Né? E que nós estamos muito mal acostumados, viu, eu acho, como país, porque nós nunca enfrentamos uma guerra, desde o tempo da Guerra do Paraguai. Sim, foi. Lá se vão mais de 150 anos. Mais de 150 anos. Guerra que mesmo assim não adentrou o território nacional em grande escala, né? Mas nós estamos há muito tempo vivendo em paz. As nossas participações em guerras externas foram pequenas, a Primeira Guerra Mundial muito pequena, a Segunda um pouco maior. Então, não podemos contar com isso para sempre, sabe? Não podemos contar com isso para sempre, você acha? Com essa paz, com essa tranquilidade, a experiência internacional mostra que todo país tem que cuidar da sua própria defesa. Você vê, por exemplo, o caso da Ucrânia, é emblemático, né? Quando a Ucrânia se separou da Rússia, da União Soviética, em 91, se não me falha a memória, o bloco soviético ruiu, a União Soviética ruiu, criou-se a Ucrânia, né? Havia um pequeno problema, vocês lembram? É que grande parte do arsenal nuclear estava em território ucraniano. E as novas lideranças ucranianas foram convencidas a abrir mão desse arsenal em troca de um tratado com Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, garantindo a integridade territorial da Ucrânia. Do que valeu isso em 2014? A Rússia incorporou a Crimeia, os Estados Unidos e a Inglaterra estão fazendo sanções e tal, mas aconteceu. Muita gente diz que houve um golpe na Ucrânia justamente liderado pelas forças aliadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um golpe ali, né? E isso que provocou a reação russa. Né? Essa é outra história. Eu estou dizendo que nessas circunstâncias em que houve uma provocação do Ocidente à Rússia, porque houve um movimento de desestabilização, de colocar no poder um governo que potencialmente colocaria a Ucrânia caminhando para a União Europeia e até na OTAN. Na OTAN. E olha o mapa. Olha o mapa, você vai ver a distância entre a fronteira com a Ucrânia e a capital russa, Moscou. É muito pequena, entende? Então, era o governo Obama, né? Governo esclarecido, do qual todo mundo sente tanta falta. O governo Obama estava ali, uma atitude problemática,
né? Porque o que aconteceu foi que a Rússia disse, bom, esse governo agora vai querer ser pró-Ocidente radicalmente, deixa eu garantir a Crimeia, que é estrategicamente importante para mim, só tem russo lá mesmo. E eles... Mas eu só citei esse episódio pela ótica da Ucrânia, desarmada, tendo a sua soberania, integridade territorial garantida por forças externas. Ela não... Foi um pouco o que aconteceu com Gaddafi também, né? Pois sim. Outro excelente exemplo. Nessa mesma linha foi... O Gaddafi foi induzido a abandonar seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções, e aconteceu o que aconteceu, né? Acabou derrubado por uma intervenção armada, né? Por uma rebelião interna e por uma intervenção armada, né? Externa, França, Estados Unidos. Por isso que essa experiência é lida no mundo inteiro, né? A do Saddam Hussein também. Então, eu não acredito, vamos dizer, eu não sou nenhum conhecedor da Coreia do Norte, mas eu não acredito que a Coreia do Norte vá abrir mão do seu arsenal nuclear. Não. Que é o poder este de governo não fará isso. Que é a garantia que eles têm de que não sofrerão uma intervenção externa. A experiência da Líbia, do Iraque, está aí para mostrar. Né? E o que a gente tem que aprender com isso é que o Brasil precisa estar de olhos abertos para a sua proteção física. Qualquer país tem que ter capacidade de provocar num invasor externo um dano tão considerável que ele pense 1, 2, 3, 4 vezes antes de ameaçar com uma intervenção armada. Né? Poder dissuasão, não é isso? Um poder dissuasório importante. Né? E esse poder dissuasório o Brasil precisa construir, precisa aperfeiçoar. Né? Isso, de volta a dizer, isso não é um problema imediato, talvez um problema que só apareça quando eu já estiver morto. Mas é um problema que pode acontecer, pode se produzir no futuro. Né? Ainda mais com o pré-sal e com todas as riquezas que você falou aí antes, Amazônia e tal. Sem dúvida. E eu queria te perguntar um pouco sobre o geral do mundo. Tem muita gente prevendo que vai ter uma nova crise, um novo Lehman Brothers aí pela frente. Você acha que a economia mundial está firme, o crescimento dos Estados Unidos que já está há muito tempo acontecendo? Você que conhece bem aí os macronúmeros, você acha que estamos numa boa toada ou essa coisa é frágil e pode arrebentar a qualquer momento? Há uma certa fragilidade que já vem se manifestando, né? Porque os americanos estão, na verdade, os americanos estão indo bem em termos de PIB, né? Esse resultado recente não é um fato isolado, né? Desde o final do governo Obama, que a economia americana vem crescendo bem. Acontece que o Trump, a política econômica do Trump tem sido bastante expansiva na área fiscal. Ele deu um choque fiscal expansionista, reduzindo tributos e ampliando programas de gasto, numa economia que já vinha aquecida. Então, o receio é que isso desencadeie uma pressão inflacionária, obrigando o Banco Central a se antecipar e acelerar o processo de normalização da política monetária, que já vinha vindo, né? E só a percepção de que isso possa acontecer já gera reações nos mercados de risco, inclusive nos mercados emergentes, né? Argentina, Brasil, Turquia, por exemplo. São mercados super alavancados, eles reagem de forma nervosa à percepção de que serão 4 e não 3 aumentos da taxa básica de juros nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Né? Então você tem essa percepção de que os americanos estão crescendo mais do que os outros, o diferencial de juros vai se mover a favor dos Estados Unidos e contra a Europa e Japão, valoriza o dólar. Ao valorizar o dólar, onera a carga de todos aqueles devedores em dólar no mundo, né? Inclusive nos mercados emergentes. Então, essa turbulência que aconteceu no Brasil de maio para cá é parte dessa história, né? É parte dessa história. Pode ser que o problema se agrave, eu não tenho como dizer. Olha, eu me lembro bem, em 2007, quando começou a haver sintomas de desequilíbrio no mercado financeiro americano, do subprime, né? Eu já estava a caminho de Washington. Ninguém fazia ideia do tamanho da crise que se preparava. Talvez você tinha um ou outro alarmista. Me lembro de aquele Rubini, aquele economista. Muriel Rubini.
Esse era um que alertava, mas era uma voz isolada. Eu me lembro que até sendo uma brasileira acostumado com turbulência, eu dava mais atenção ao Rubini do que os demais diretores do fundo, as publicações do Rubini, né? Eu me lembro até de trazer para o Manteiga, que era ministro da Fazenda, e o Manteiga meio que, não, esse sujeito é muito extremado, porque era a visão mais comum. Depois nós verificamos que não, que havia um problema escondido no sistema financeiro americano muito maior do que se imaginava. Eu não sei dizer se algo semelhante estará ocorrendo agora. Houve muito mais regulamentação nos Estados Unidos, mas um dos traços da política do Trump e dos republicanos, de um modo geral, de desmontar isso aí, né? Tentar erodir. O Stanley Fischer, que saiu do Fed, ele era bastante crítico disso. Ele temia que um movimento de desregulamentação alimentado pelos republicanos e mais ainda pelo Trump na presidência pudesse abrir caminho para uma nova turbulência. O Brasil resistiu muito bem à turbulência anterior. Não é? Lembra? Sim. Uma aralinha. O Lula teve até essa imagem infeliz, que foi muito depois usada contra ele, mas o fato é que nós atravessamos bem aquela crise. Uma das razões que persiste até hoje é que nós acumulamos um estoque de reservas muito alto. Esse processo de acumulação começou em 2006, uns 2 anos antes do auge da crise. Isso foi muito rápido. E então o Brasil fortaleceu sua posição de balanço de pagamentos e acumulou reservas. Isso persiste até hoje. E é uma razão pela qual o Brasil atravessou razoavelmente bem, não é a única, mas reservas altas, uma posição de balanço de pagamentos bastante razoável, regime de câmbio flutuante, né? Então o Brasil tem uma série de trunfos. E eu sou muito crítico, sabe, muito dessa retórica alarmista que existe no Brasil, que alguns candidatos à presidência inclusive reproduzem. O Brasil quebrou, o Brasil o Estado brasileiro está quebrado, o Brasil não quebrou. É isso. A situação é séria, não há dúvida, desemprego altíssimo, finanças públicas problemáticas, mas como é que você pode dizer que um país quebrou com 380 bilhões de dólares de reservas em caixa? Com balanço de pagamentos, com déficit pequeno, investimentos diretos várias vezes maior que o déficit de conta corrente, um regime de câmbio flutuante, que é o melhor para se ter nessas circunstâncias, instrumentos para operar, swaps cambiais, por exemplo, que são uma forma de vender dólares no futuro sem vendê-los efetivamente, equivale, né? Isso, o Banco Central se valeu disso no passado, está se valendo de novo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vi, por exemplo, a entrevista do Ciro. O Ciro tem dito várias coisas interessantes dos candidatos, é o que entra mais em detalhes, mostra a capacidade de formulação, né? Mas um discurso, às vezes, exageradamente alarmista e com os números exagerados também, sabe? Ainda essa semana ele deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo e que ele voltou a repetir: o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado. Não é necessário fazer esse discurso para criticar o governo Temer. E é um discurso que não ajuda, porque favorece a venda dos ativos brasileiros na Bacia das Almas, né? Favorece a operação daqueles que querem vender Brasil barato, né? E não é factual. Mesmo o setor público, a situação fiscal, você ainda pode dizer, é mais razoável falar em quebra na situação fiscal, mesmo aí, embora a situação fiscal... A situação fiscal, então, está sob controle? Como é que não diria que está sob controle, mas... Ele passou de um lado para o outro. Outra quebrada, outra... Não, está sob controle, mas não está Está sob porque controle. você tem um déficit alto e esse déficit não pode ser financiado, a não ser uma parte pequena, por emissão de base monetária. É financiado com ampliação da dívida. E a dívida bruta brasileira chegou a 70% e quase 80% do PIB, né? Então existe um problema que tem que ser enfrentado, mas não se pode esquecer que a dívida pública brasileira é interna, 95% dela é interna, a parte dela que é em moeda estrangeira é pequena, que é indexada ao câmbio é pequena, a parte que foi comprada por investidores estrangeiros é pequena, 12% da dívida imobiliária federal interna. Então, se você comparar, por exemplo, a situação argentina com a brasileira, é uma comparação interessante, porque a Argentina tem dívida pública, que é em grande parte externa, em moeda estrangeira, ou indexada à moeda estrangeira, e na mão, mesmo a interna, na mão de investidores estrangeiros, portanto, uma base de investidores menos estável, né? Então, o Brasil tem trunfos. É claro que não se pode minimizar o problema, seria vender ilusão.
porque a dívida é grande, como eu disse, 77%, a dívida consolidada, né, do todo o setor público, e uma parte importante dela vence no curto prazo. 35% da dívida pública bruta vence nos próximos 12 meses, não é pouca coisa. Mas eu fico intrigado, por exemplo, com o Ciro, ele fica repetindo, nesse número que eu acabei de mencionar, 35% inclui as operações compromissadas do Banco Central. O Ciro fica repetindo que as operações compromissadas vencem em 4 dias, em média. Eu não sei de onde é que ele tirou esse número, espero que esse número não seja verdadeiro. Não é o que eu vejo nas estatísticas disponíveis. Sabe? Operações compromissadas, sim, são de curto prazo, pela sua própria natureza, né? São um instrumento de regulação do mercado monetário pelo Banco Central, mas se você somar todas as operações compromissadas e as outras dívidas que vencem nos próximos 12 meses, dá 35% do estoque. Então, tem que tomar cuidado, olhar os dados com cuidado, sabe? Para não propagar versões que, afinal, candidatos como o Ciro são candidatos sérios, no sentido que podem ganhar a eleição. Então, não interessa a eles criar uma versão, pintar o diabo mais feio do que ele é, porque eles vão ter que administrar isso se vencerem. Então, é importante manter uma colocação ponderada, sem minimizar os problemas. Eu não sou a favor de jeito nenhum de chegar a dizer, não, a Previdência é um problema que a gente pode adiar, a situação fiscal está sob controle. Não, isso seria vender ilusões, né? E seria um pouco voltar à fórmula do estelionato, né? Que no Brasil nunca deu certo, né? Já disse isso até num artigo. A experiência brasileira mostra que o brasileiro pune severamente o estelionato eleitoral. Sarney com o Cruzado 2, o Collor com aquele plano do confisco, do alongamento forçado de ativos, o Fernando Henrique com o plano real, represamento do câmbio para se reeleger, a própria Dilma, que fez um discurso em 2014 e governou de outra forma em 2015. Isso contribuiu muito para o enfraquecimento dela. Então, acho que hoje em dia a campanha brasileira tem que ser mais realista, né? O brasileiro não está querendo ser enganado com historinhas sobre vamos fazer milagres, e tem que reconhecer que existem problemas reais. Eu acho que a campanha, por enquanto, não começou propriamente ainda. Não começou. Mas, por enquanto, eu estou vendo, por exemplo, o Ciro notadamente, realmente tratar dos problemas, entrar nas questões, mostrar que conhece os assuntos. Eu não posso não concordar, até duvidar de alguns números que ele lançou, mas está discutindo, está entrando e está se expondo à discussão, né? E o PT vai lançar um programa semana que vem, já começou a dar alguns elementos disso, né? Então, eu acho que vai haver uma discussão. É importante que haja uma discussão rica nessa campanha, porque o próximo governo vai ter que tomar posse e agir. Não vai tomar posse e dizer, vamos agora ver o que nós vamos fazer. Vai ter que agir como? Vai ter que tomar providências, na área fiscal, inclusive. Né? Não digo que ele tem que fazer tudo. Altíssimo. Desemprego altíssimo. Esse é o grande dilema, né? Esse é o grande dilema, porque ele tem um problema fiscal e um problema de desemprego. E as medidas que você tomar para ajustar as contas públicas tendem a agravar o desemprego, no meu modo de ver. Tem controvérsias. Tem controvérsias, isso. Os economistas, tudo que você possa imaginar, gera controvérsia entre economistas. Há quem acredite. Mas o desemprego não agrava tudo? Agrava tudo, mas não é o desemprego agrava a situação fiscal. Mas o que eu estou dizendo é que o pior é que a tentativa de corrigir a situação fiscal, no meu modo de ver, agrava o desemprego. Então, o grande dilema macro de curto prazo é esse, né? Qual é a abordagem que eu pessoalmente prefiro? É você ter um programa de médio prazo, de ajuste das contas públicas, inclusive da Previdência, crível, com base em medidas que sejam aprovadas no ano que vem, mas não sobrecarregar o nível de atividade agora, retirando demanda. Ou seja, nada de tentar um choque fiscal em 2019, como fez o Levy, né? Levy com a Dilma. Foi um choque fiscal numa economia combalida. Deu no que deu, né? O próximo governo tem que ter a sabedoria de programar um ajuste crível, se comprometer com isso, mas não sobrecarregar uma economia debilitada e com desemprego alto com medidas de corte de gastos imediatos e
que aumenta a você tem que mudar a composição da política fiscal, né? Você tem que retirar a renda disponível. Se você for mudar a estrutura tributária, retirar a renda disponível dos que têm renda alta e riqueza. Porque aí a propensão marginal a consumir é menor, né? E injetar renda nos que têm propensão marginal a consumir maior, seja por redução da carga, seja por transferências, né? Esse é fácil de dizer. Não é aquela história do Garrincha, já. Tem que combinar com os gostos. Quando o Feola, né? Feola apresentou uma belíssima estratégia. Vai por aqui, vai por ali. Mas enfim, tem que ter clareza sobre isso. O próprio Lula escreveu um artigo, numa linguagem bem simples, esse fim de semana, nos jornais do Nordeste. Se você bota dinheiro na mão do rico, isso vira poupança no banco. Isso. Depósito em banco. Você bota dinheiro na mão do pobre, isso vira gasto e movimento da economia. O Bolsa Família demonstrou isso, certo? Mostrou com clareza isso. Mostrou com clareza que o dinheiro entra ali e é gasto. Né? Então é uma experiência bem sucedida que deve continuar e talvez ser aperfeiçoada e ampliada. Né? Que mais, Paulo? O que nós não perguntamos que você quer falar? Eleições, né? Eleições. As eleições, elas estão aqui, no subterrâneo de toda essa conversa aqui. Por cima, elas estão... Do meu ponto de vista, é incrível o que aconteceu no Brasil, né? Porque depois de tudo que fizeram, para lembrar aquela música, né? De quem é a mesma música? Como os nossos pais, né? Do Belchior. Belchior, Depois de tudo que fizeram no caso, você chega nas vésperas da eleição com um quadro em que a esquerda ou a centro-esquerda tem uma chance real de vencer. Mesmo com Lula preso. Mesmo com Lula preso. Mesmo com Lula não podendo se candidatar. Não é? É muito difícil prever, mas eu acredito que um dos candidatos, ou o Ciro ou o candidato indicado pelo Lula, chega no segundo turno. Não é? Existe o cenário do Lula se manter na chapa, eu não tenho condições de avaliar se isso é possível, se será feito, mas o mais provável parece que o Lula em algum momento indicará alguém. A transferência de voto do Lula mostrou mais uma vez que é o grande político brasileiro nessas circunstâncias extremamente adversas do ano de 2018. Impressionante. Ele se constituiu através da coragem dele, da maneira como ele trabalhou, no grande eleitor. Ninguém sabe dizer se o tempo que ele terá para transferir votos, caso ele opte por esse caminho, vai ser suficiente. Vai depender de quem escolher, evidentemente, né? Mas ele se tornou um fator crucial, apesar de tudo, né? Não é pouco que ele fez, né? E do lado do establishment, ou do lado dos setores que apoiaram o golpe, de 2016, você tem uma certa desestruturação, né? Porque o Alckmin, agora vamos ver se consegue, com essa grande coligação que ele montou, emergir, mas ele vinha muito fraco nas pesquisas, né? Ele vai ter que se dissociar da participação do PSDB no golpe que levou a esse governo, que é um dos governos mais rejeitados da história do Brasil, se não é o mais rejeitado, né? O governo Temer, né? Muita gente diz que o PSDB junto com, talvez, interesses externos, é o cérebro do golpe. Né? Pode ser uma interpretação válida. Né? Acho muito difícil que agora eles digam, não tive nada a ver com isso. Né? Estão no governo Temer e tal. Está garimbado. Estiveram no governo em posições importantes. Estão ainda, né? Estão no governo. Estão ainda, né? O chanceler... Tempo de televisão é importante, mas não é tudo, como mostrou Ulisses em 89, né? Isso tem sido lembrado. Né? E eles tiveram enorme dificuldade de mobilizar outras candidaturas de renovação, né? Várias desistências importantes que aconteceram. Então, se você olha para a direita, para a centro-direita, você tem o Bolsonaro, que é um candidato que mete medo até na elite brasileira, que não é particularmente democrática, né? Nunca teve uma forte tradição democrática, e que é o principal candidato em termos de intenção de voto na fotografia atual. A Marina não parece se movimentar. Então as esperanças das forças mais conservadoras convergiram para o candidato do PSDB. Então é bem possível que haja um segundo turno com alguém da centro-esquerda enfrentando alguém ou Bolsonaro, ou talvez
quem sabe, mas o mais provável, um candidato mais assim, um pouco menos radical, né? Mais convencional, vamos dizer assim, né? Que seria o Alckmin. A pesquisa que saiu na semana passada da Vox Populi, né, mostra que se Lula fosse candidato, provavelmente venceria no primeiro turno. O número que dá é que ele venceria no primeiro turno. E a pesquisa mostra, independentemente de definir o vencedor, ela mostra um quadro como esse que você delineou aqui. De maio a julho, apesar de estar todo esse tempo na prisão, aumenta, o Lula ganha, o Lula cresce, aumenta a intenção de voto nele, enquanto o Bolsonaro permanece estacionado. O quadro da Vox Populi é de estacionado, e o mesmo com a Marina e os outros. Então, como disse o Luciano Coutinho, que esteve aqui na semana passada, conversando com vocês, essa eleição é um divisor de águas, né? É muito importante, né? Então, eu não esperava, se você me perguntasse, a última vez que eu estive aqui conversando foi no final do ano passado. Foi antes do Carnaval, viu? Foi antes do Carnaval. A gente falamos do Tuiuti até aqui. Isso, exatamente. Um pouquinho antes do Carnaval. Era um cenário totalmente diferente, né? No sentido de que evoluiu de uma maneira muito mais positiva do que eu esperava. O desgaste do golpismo foi muito pronunciado, né? Por várias coisas, corrupção, denúncias, falta de consistência, a recuperação que se revelou mais frágil ainda do que se esperava, né? E o fracasso das tentativas de ganhar no tapetão, excluindo o Lula da eleição, né? Do processo político através da prisão, né? Prisão, a meu ver, injusta, até ilegal, né? Baseada numa sentença frágil, para dizer o mínimo, a do triplex. Né? Essa eu li. Essa sentença eu li quando estava na China, quando eu vi lá a notícia de que o ex-presidente Lula tinha sido condenado a 9 anos e meio de prisão. Eu me dei o trabalho de ler aquela sentença. Aquilo aí não fica em pé, no meu modesto entender. É uma sentença legível para leigos, para não especialistas, porque me disseram que o Moro procurou usar uma linguagem que o povo inteiro entendesse. Então eu entendi aquilo e fiquei horrorizado. Fiquei horrorizado com a falta de consistência. Eu não sei se tem outras coisas que vão aparecer, isso aí dizem, mas eu não acredito em dizem, eu quero ver provas, entende? O que está disponível está na mesa hoje. Né? O que está na mesa hoje. Então, é um enorme desperdício para o Brasil ter um líder como Lula preso. E, no entanto, isso é que é o surpreendente. Isso que é surpreendente. E, no entanto, a eleição pende, eu diria, até para o campo da centro-esquerda. Né? No momento, eu acho que a situação é essa. Né? Isso mostra como a política é uma coisa imprevisível. Né? Quem diria isso há um ano atrás, né? Ou menos de um ano atrás? Quem diria que o quadro, às vésperas da eleição, seria esse? É uma eleição que pode dar Alckmin, pode até dar Bolsonaro, que seria muito grave, né? Mas hoje eu digo que a centro-esquerda, seja através do Ciro, seja através de alguém que o Lula indique, ou através do próprio Lula, não sei, se ele continuar na chapa, né? Se ele continuar na urna, né? Tende a ser favorita. E a não inclusão de Lula pode provocar uma perturbação no próprio sistema democrático, não? A própria legitimação das eleições. Aí vai depender muito. É muito difícil essa pergunta para um mero economista. Eu já aprendi. Você não é um mero economista. Não se subestime. Economista, é como diz o Delfim. Uma vez o Delfim deu uma entrevista recentemente a propósito do Lula, né? A grande característica do Lula, ele disse, é que ele nunca frequentou a USP, nunca leu um tal de Aristóteles. E a gente é muito pedestre, né? Os cálculos de uma liderança política como Lula, eu não tenho a pretensão de entender, sabe? De até criticar ou avaliar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Até agora ele tem acertado, apesar da enorme perseguição que ele sofreu, não tem outra palavra, né? Não foi pouco que ele sofreu nos últimos anos, né? De perseguição pessoal, inclusive familiar, né? E está aí.
é um vencedor, qualquer que seja o resultado da eleição. Né? Então, eu não tenho nada a dizer sobre as escolhas que ele está fazendo. Né? Eu só fico preocupado que, na hipótese de ele ter que transferir votos, que isso não seja feito muito em cima da eleição para dar tempo de haver uma transferência. Né? Porque o Ciro também, não está muito claro que o Ciro está crescendo, né? Ele tem o seu quinhão. Mas as pesquisas não mostram exatamente o que não mostram isso. Então é uma situação perigosa, porque se o Ciro não cresce e se o candidato Lula não tem tempo de absorver a indicação, a transferência de votos, os dois candidatos da centro-esquerda podem ficar fragilizados e aí a eleição acaba nas mãos do outro lado, né? Do lado ao qual eu não pertenço e com o qual eu não simpatizo, né? Porque o PSDB, eu sempre fui crítico do governo Fernando Henrique, sempre tive uma resistência profunda à maneira como eles veem o Brasil e tal. E o PSDB não melhorou, piorou. Piorou desde o tempo do Fernando Henrique para cá. Então eu tenho, esse é meu entender, minha opinião pessoal, né? Eu tenho a esperança de que essa eleição leve o Brasil de volta a um caminho nacional, a um caminho popular, do desenvolvimento, e que a gente possa retomar, inclusive, um papel no mundo que a gente perdeu. Né? Foi a primeira parte da nossa conversa hoje. Né? Muito bem. Essas eleições são... É muito que está em jogo. Muito. É muita coisa que está em jogo, Bom, a gente... Mais alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar para você? Se queira falar. Tanta coisa, inclusive coisas que eu não sabia, que eu improvisei a resposta. Certo. Mas legal. Então, a gente agradece aqui a participação Um prazer. do Paulo Nogueira Batista. Eu que agradeço. Nessa entrevista do Tutameia, nessa transmissão ao vivo do Tutameia, que, como sempre, procura trazer para você reflexões sobre o Brasil que a gente está vivendo aí, sobre o momento, para a gente poder entender melhor, atuar melhor nesse país. Toda essa conversa, nossa conversa, vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e tudo ancorado aliás, no nosso canal de vídeo você pode ir lá ver, e a gente te convida a que você se inscreva no canal para receber as notificações, né? Saber quando tem novos vídeos aí disponíveis, já são mais de 150, não é isso? Quase 150. E todo esse trabalho está disponível no site Tutameia, tutameia.jor.br, que desde esse final de semana traz ainda uma novidade, que são os inscritos de Lula desde a prisão. A gente criou uma editoria, um andar lá no site, que está colocando essas mensagens que o Lula tem mandado à população brasileira desde a prisão. Então, acho que é isso, fica esse convite, e agora... E a gente encerra aqui com a nossa marca final, que é um contrapoema do Augusto de Campos, que nos autorizou aqui a divulgação, um contrapoema que eu vou colocar na tela agora, o contrapoema Lula Livre. Tchau. Lula Livre.